quero começar com você, Alessandra. Quais os principais atributos que um supermercado deve levar em conta na hora de considerar uma possível expansão? Bom, acho que essa é uma pergunta bastante complexa. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser consideradas. Eu só queria colocar um ponto que é o seguinte: quando a gente olha para as empresas de uma maneira geral do varejo, principalmente empresas acima de 100, 200, 300 milhões ano de faturamento, a expansão é a principal alavanca de crescimento adotada, né? E o que é óbvio, né? Porque você expandindo, você aumenta de tamanho, você ganha escala de compras, ganhando escala de compras você negocia melhor, você reduz custo de mercadoria, que é o principal custo associado hoje à operação de supermercado, e você também consegue reduzir outros custos e despesas também associadas à operação de uma maneira geral. Então, a expansão é, sem dúvida, uma estratégia importante de crescimento de um supermercado. A questão é que a gente pensa muito em abertura de loja, mas existem várias formas de você expandir. Se você olhar o momento atual hoje do varejo, você vai ter muitos pequenos supermercados ou supermercados médios comprando outros supermercados médios ou pequenos que estão em situações financeiramente vulneráveis, né, financeiramente vulnerável, ou mesmo por questões de gestão, sucessão e uma série de coisas. Então, você precisa primeiro entender qual é o modelo de expansão que é mais adequado para você. Vai depender do teu perfil, vai depender do quanto você tem dinheiro em caixa, enfim, vai depender de onde você vai obter esses recursos. Então, um primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a própria... você pensar num formato de expansão que seja financeiramente viável para você, que não vai te levar a um nível de endividamento exacerbado, que seja um nível de endividamento mais saudável, vamos dizer assim. Então, a questão financeira e o modelo de expansão, ele é muito importante, dependendo do porte que você tem até hoje possibilidade de expandir com fundos imobiliários e outras questões, tá? Mas, dito isso, tem outros atributos que são importantes no momento de expansão. Então, você entender o potencial de consumo da região onde você está prospectando, e hoje existem muitas ferramentas tecnológicas que ajudam a fazer isso com bastante precisão, elas te falam qual é o teu o faturamento que aquela loja vai ter, inclusive por categoria, e isso é bastante importante, o perfil, a renda, enfim, ela vai te dar uma série de informações importantes para você decidir. Você precisa entender qual é a concorrência dessa região que você está prospectando, né? Como é essa concorrência, ela é grande, ela é pequena, de onde vem essa concorrência, só de outros supermercados ou outros formatos também, ou você precisa também entender em que essa concorrência ela é boa, em como ela atende bem esse consumidor, para você poder ver a sua estratégia de diferenciação. Da mesma forma, entender onde essa concorrência não vai tão bem assim, que pode te ajudar a preencher esses gaps, tá? Também é importante você considerar a proximidade das lojas que você já tem, que é a questão logística, né? Não adianta você ter lojas muito dispersas, que isso vai dificultar o abastecimento dessas lojas, vai aumentar o teu custo logístico, o teu custo de transporte, enfim. E também a mão de obra, né? Você tem a mão de obra disponível, que você precisa naquela região, isso não é impedimento, mas você vai ter que ter uma estratégia. Você tem padeiros, você tem açougueiros, se você não tem, você vai ter que ter uma estratégia pelo menos de treinar alguém antes de você abrir a mão de obra também. Você não vai ter uma loja no Tucuruvi, você vai contratar uma pessoa que mora em Itaquera, né? Para quem é de São Paulo entende a distância. Então, é uma coisa importante. Então, são vários aspectos que precisam ser avaliados, e eu volto a bater na tecla de que a tecnologia, os dados estão aí para ajudar, você não precisa fazer tudo tão na ponta do lápis. Existem sistemas, existem informações abertas, mas existem também soluções que não são tão proibitivas assim do ponto de vista financeiro, que podem te ajudar, além de especialistas também nessa área, né? Legal. Usar o time disponível hoje em uma loja para expandir faz sentido para vocês?
meu ponto de vista, sim. É? Até é uma forma de levar a cultura do negócio para uma outra loja, né? Sei. Não, legal. É, Não, eu pode acho falar. que faz, inclusive, além da cultura, como disseminador de treinamento, de conteúdo também para outros que estão chegando. Eu acho que é uma forma bastante interessante. Legal, por isso que é a importância de desenvolver o time, né? Quando você tem um time bem desenvolvido, aí você pega uma parte dele para expandir ali, faz todo sentido. O que você acha, Demétrio? Tá no mudo, acho que o seu áudio. Então, eu Agora acho sim. que isso é uma condição fundamental, né? Não tem como você expandir com um time 100% novo numa loja nova, né? Primeiro que você tem que levar em consideração exatamente aí o que a Thaís falou, por exemplo, que é a expansão da cultura da sua empresa, né? A expansão daquilo que você entende como sendo o seu jeito de ser, né? Da sua empresa. Número dois é o que foi falado, acho que a Alessandra falou, a questão do treinamento, né? E a gente não pode esquecer que sempre quando você abre uma nova loja, o nível de turnover, né, a quantidade de pessoas que saem nos 3 primeiros meses, ela é muito alta, né? Por que será que acontece Então, isso? Ou como que a não, gente poderia evitar? só concluindo, né? Porque o varejo, né, a atividade do varejo, ela é uma atividade que muitas vezes ela demanda um sacrifício, né, uma doação no seu trabalho muito grande. A abertura de uma nova loja, por exemplo, ela é algo que demanda. A abertura de uma nova loja, muitas vezes, tem uma venda absurda nos primeiros dias que assusta, né? Eu estou aqui em Campina Grande hoje, inaugurou uma loja Mix Mateus, que teve uma venda entre os 3 primeiros dias superior a 14 milhões. Né? Então, o que acontece? Imagina um profissional, um jovem, né, que começa a atuar naquele momento. Ele vê a loja daquele jeito, muitas vezes aquele negócio, né, assusta, é um momento de tensão. Tá? Então, é importante que, e vou além, né, você não pode esquecer que você, como empresário, quando você abre a sua segunda ou terceira loja, você não vai estar mais presente em apenas, né, 100% nas suas lojas, né? É importante que você tenha funcionários também que sejam os seus olhos, que sejam o seu jeito de ser, que multipliquem isso. E para isso você precisa estar desenvolvendo o quê? Talentos na sua empresa. Né? E aí eu acho que é uma outra discussão e é uma outra conversa, né? Como fazer para desenvolver talentos dentro da sua empresa. Legal. Alessandra, alguma sugestão assim de lugares para buscar fontes de dados assim de região, de per capita, de público? Olha, a gente tem uma gama grande aí de informações disponíveis que são gratuitas, né? Se você entrar no site do IBGE, ali você tem PNAD, de onde você pode extrair várias informações sobre domicílios, você tem os perfis das populações, de uma maneira geral, por região e tudo mais. Então, esses institutos, IPEA, entre outros, podem ajudar nisso daí. Eu acho que também as pesquisas, hoje você consegue no Google encontrar estudos, você consegue encontrar informações, e eu acho que não puxando a sardinha para o meu lado, mas acho que a imprensa especializada, não estou falando só de SA, mas tem vários outros veículos que também cobrem de forma mais especializada o varejo, também ajudam. Por exemplo, a quantidade de notícias que a gente dá de abertura de lojas por dia, às vezes 2, no final do ano passado era 3, 4, numa única newsletter. Então, isso vai te ajudando a formar também um arcabouço de informação. Aquela região, por que está todo mundo indo para aquela região? Ou por que será que porque o perfil desse consumidor é o Nordeste porque está determinadas áreas crescendo ou não? Enfim, eu acho que informação vem de todos os lados e o desafio, acho que é sistematizar isso. Então, você colocar num arquivo, de uma maneira que você consiga olhar para tudo e tirar os seus insights.